Ô professor, e como fica aquele caso do policial que atirou na mãe e no filho em um espetinho na orla da Praia da Atalaia e que culminou com a morte do próprio policial e também da mãe do rapaz que era dono do estabelecimento? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Embora essa seja, infelizmente, uma história triste, ela traz uma excelente questão para discorrermos no episódio de hoje. Mas antes, precisamos nos solidarizar com as famílias do policial Raul César Lucena Rocha, que faleceu, deixando esposa e 2 filhos, como também com os familiares da senhora Maria da Conceição Marinho Santos, morta na confusão, e também com seu filho, o senhor Caio Alexandre, que embora tivesse sido atingido, felizmente, pelo menos até o momento que gravávamos esse vídeo, sobreviveu aos ferimentos. Contudo, vocês que estão inscritos aqui em nosso canal já sabem que, em hipótese alguma, iremos explorar os aspectos sensacionalistas que envolvem a questão, como faz, infelizmente, boa parte dos meios de comunicação. Nosso objetivo na aula de hoje será o de simplesmente analisar os elementos constitutivos da legítima defesa e verificar se eles estariam presentes ou não naquela hipótese. E, mais especificamente, em relação ao senhor Caio Alexandre, que, após ver sua mãe ter sido alvejada pelo policial, no curso de toda a discussão, acaba, em seguida, atirando nele, pelo menos de acordo com as imagens disponíveis até o momento. Portanto, como já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos conteúdos, nossos episódios com pessoas assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. E não esqueçam, claro, também de ativar os sininhos e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E, pessoal, aguardem aí, não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. E aí, super professor, como solucionar essa questão? Meus alunos, para que possamos tratar o caso adequadamente, é necessário, antes de mais nada, lembrarmos que o fato diz respeito às hipóteses de excludentes da ilicitude, nos termos do que prevê o artigo 23 do Código Penal. Tem 3 hipóteses que sempre excluem a antijuridicidade da conduta, consoante preferem chamar os estudiosos mais conservadores. Vale citar que o próprio Código Penal já determina que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Nossa análise nesse episódio, vocês já sabem, está vinculada às discussões inatas à excludente da ilicitude da legítima defesa, consoante dispõe o artigo 25 do Código Penal. Portanto, será justamente nesse artigo que encontraremos os elementos basilares que precisam estar presentes no caso concreto para que seja possível aplicar tal excludente. Assim sendo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Dessarte, notem que é necessário ter uma compreensão exata de cada um dos requisitos para que de fato a ilicitude da conduta seja afastada e a ação seja entendida como regular sob a ótica do ordenamento jurídico penal. Aliás, urge ressaltar que a legítima defesa e as demais causas de exclusão da ilicitude constituem-se em algumas das hipóteses previstas em lei que permite que nós façamos justiça com as próprias mãos, sem que tenhamos a necessidade de recorrer às autoridades estatais. Portanto, fica peremptoriamente afastada a possibilidade de enquadramento do agente no crime de exercício arbitrário das próprias razões, nos termos do artigo
345 do Código Penal, haja vista a total incompatibilidade intrínseca entre os dois dispositivos penais. Mas, voltando ao assunto, vamos destacar com mais detalhes cada um dos requisitos que formam em conjunto a legítima defesa, e reforço que é necessário que todos os elementos estejam presentes na conduta em estudo. Na falta de quaisquer deles, o autor do fato, ao menos em tese, responderá pelo resultado. Inicialmente, há como premissa o fato de que existe uma injusta agressão, que não necessariamente precisa estar acontecendo. Ela pode, em verdade, estar na iminência de ocorrer, porém, ainda que não esteja posta, é necessário que as circunstâncias verdadeira e inequivocamente indiquem para o cidadão comum, para a pessoa mediana, que a agressão irá ocorrer. Por outro lado, em relação ao caso estudo, nota-se que a agressão já teria ocorrido, portanto, não estaríamos mais a falar em agressão iminente, mas sim em agressão atual ao direito próprio ou de outra pessoa, que talvez tenha ainda mais sentido em função da sequência dos acontecimentos. E peço a atenção de vocês exatamente para esse ponto, uma vez que é fundamental que naquele momento a vítima, fosse ela quem fosse, ainda estivesse sendo agredida, para que a pessoa que está alegando ter agido em legítima defesa pudesse se resguardar sob o guarda-chuva protetivo do dispositivo. Ô professor, mudando de assunto, rapidinho, é por isso que fica difícil sustentar a legítima defesa quando se atira em alguém pelas costas? Meus alunos, ótima intervenção, pois é exatamente isso. Vejam que, teoricamente, no momento que a pessoa está em fuga, de costas, ela, pelo menos naquele instante, não estaria oferecendo risco para mim por não estar me agredindo. Inclusive, esse é o mesmo raciocínio que vale para impedir que nós, policiais, em uma perseguição, saiamos por aí atirando em direção, por exemplo, de um veículo em fuga, caso as pessoas dentro dele não estejam atirando em nós também. E nem me venham com essa conversinha de que a pessoa talvez possa vir a atirar a qualquer momento, ou mesmo que isso esteja sendo feito para proteger outras possíveis vítimas. Esquece! Pois a agressão ou está acontecendo ou, atenção, de fato está prestes a acontecer de modo concreto, sem os subjetivismos criativos que nós policiais volta e meia gostamos de alegar. Um outro aspecto imperativo na análise da legítima defesa diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Em relação aos meios escolhidos pelo agente, deve-se frisar que não há uma relação que coloque em equilíbrio objetos ou expedientes distintos. Muito pelo contrário, a exigência do legislador é que, nas circunstâncias, o agente se valha do que havia disponível, que fosse suficiente e utilizado na medida adequada para repelir a injusta agressão, pouco importando se a vítima viesse me atacar com uma faca, um revólver ou mesmo com um cabo de vassoura. E, por fim, nesse mesmo diapasão, reforce-se que, uma vez encerrada a agressão, não há mais sustentação para dar continuidade ao ato de repeli-la, o que poderá gerar a responsabilidade do agente, pelo que nós iremos chamar doutrinariamente de excesso punível, consoante prevê o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. Haja vista que, seja na legítima defesa, que nos interessa mais de perto, porém também nas demais hipóteses de excludentes da ilicitude, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo, mas os limites de responsabilização penal pelo excesso punível já é assunto para uma outra superaula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.